por exemplo, nos Estados Unidos, em que momento em que só um momento. Diferente do que acontece nos Estados Unidos, porque certas arquiteturas de software que são disruptivas podem ser patenteadas. Aqui no Brasil já não acontece isso, em muitos casos. Então, por exemplo, o Uber veio para o Brasil, foi inovador, mas hoje em dia já existem diversos outros aplicativos que fazem o mesmo serviço. Então, não existe uma patente da proteção ali do método, existe a proteção do software, do que foi desenvolvido, do código mesmo do que foi desenvolvido. E já passando também para a internacionalização dos ativos de propriedade intelectual, como eu disse, os softwares eles gozam da proteção de direitos autorais, da lei de direitos autorais. E essa lei de direitos autorais provém de outros tratados internacionais que o Brasil é signatário, como a Convenção de Berna, a Convenção de Paris, o Acordo TRIPS, que garantem que o direito autoral vai ser resguardado e vai poder ser pleiteado em todos os países que fazem parte dessa convenção. Então, não necessariamente você precisa ir num país que você deseja atuar necessariamente, fazer um registro de software, a não ser que seja exigência do país. Mas os direitos autorais, necessariamente, eles se fazem ao redor de todos os países que têm tratado, que são muitos, assim, mais de 150 países. E também, além do software, além da questão específica do código, do desenvolvimento, dos direitos autorais sobre o código, sobre essa produção, nós temos também os direitos autorais que são ali, estão na tangente do software, como a identidade visual também, a marca, e tudo isso precisa ser necessariamente registrado. Já esse outro lado não é protegido por direitos autorais. Essa parte é protegida por direitos industriais, que no caso são territoriais, são nacionais. Então, vamos supor que você deseje fazer uma empresa no Brasil e depois transportá-la também para os Estados Unidos. Você vai precisar fazer não só o registro de software no Copyright Office dos Estados Unidos, mas também o pedido de marca e avaliação de patente, avaliação de viabilidade, caso exista nesse software em questão, e também de todos os ativos que envolvem esse software. Bom, nós temos também aí outras questões que são bem pertinentes. Nós temos tipos de licença um pouco diferentes aqui, né? Temos Creative Commons, que é um organismo internacional que vai dizer parâmetros que você pode licenciar o seu software, por exemplo, você pode licenciar para todo o público em geral, somente para gerar derivações daquele software. Você pode fazer com que aquele software que você colocou a pessoa possa usar, mas não possa ser comercial. Existem vários tipos de licença também que, quando você pensa em exportação, a gente pode estar se valendo para fazer um modelo de negócio que faça sentido. E também o open source, uma dinâmica nova aí de mercado para poder, não tão nova, né, mas para poder gerar códigos compartilhados, e também pode ser protegido por licença Creative Commons, é bem usada no exterior e é um mecanismo bem interessante. Devemos considerar também o país de desenvolvimento e o país do desenvolvedor. Acontece muito de a carência de programadores faz isso, no caso. Nós temos um mundo com alta demanda de programadores hoje em dia e temos poucos países que produzem muitas cabeças que programam, principalmente a Índia. E nós vemos que os Estados Unidos, por exemplo, contrata pessoas da Índia que não precisa nem estar presencialmente ali para poder estar produzindo o seu software, o seu produto. E nesse caso, é importante que a gente sempre observe, quando tem questões extraterritoriais, qual a aplicação
no caso da legislação específica. Existem, por exemplo, legislações trabalhistas, legislações fiscais que podem ser pertinentes para esse caso. O mesmo vale para você exportar software e importar software também. E, diferentemente da importação de tecnologia, caso a empresa opte por fazer um licenciamento de tecnologia ou uma cessão de tecnologia, é obrigatório caso você queira remeter royalties ao exterior, fazer a averbação também no INPI, no órgão responsável por proteção de propriedade intelectual. Mas no caso de exportação, não é necessário. Não é necessário você fazer esse registro. É recomendável fazer o registro do software, mas não do contrato para você remeter royalties ao exterior, no caso da exportação. Só no caso da importação que precisa averbar esse contrato. Bom, aqui eu fiz um resumo do passo a passo, né, já que é o tema aqui da nossa explanação. Então, vamos supor que eu tenho um software e quero exportar esse software para outro país. Quais as preocupações legais que eu preciso ter? Eu preciso, primeiramente, garantir que esse software tem devidamente os direitos de propriedade intelectual, os direitos autorais garantidos. Existe a devida cessão desses direitos autorais para a empresa que for desenvolver. É necessário, não necessário, mas é importante que também tenha um registro do código-fonte no INPI. Ele vai dar uma solidez para o seu software, garantir que sejam pagos os devidos royalties, caso seja necessário. Hoje em dia, o INPI faz muito rapidamente todos esses registros de software. Às vezes, até em 15 dias, você já tem ali o seu certificado de registro. É preciso avaliar também caso o país que você deseja exportar seu software, se ele faz parte de tratados internacionais. Tem países que ainda não fazem parte desses tratados, então a sua produção de software aqui vai ser passível de direitos autorais, mas não nesse país que não faz parte do tratado, então podem haver violações nesse caso. Então é importante fazer toda essa avaliação. A avaliação das normas do país, porque, no caso, cada país pode definir. Então, aqui no Brasil, por exemplo, o INPI vai definir para a gente que, caso seja importação de tecnologia, você precisa averbar no INPI. Mas existem legislações, por exemplo, que você precisa de tratamentos específicos para software, para marca, para patente. Existem regulamentações diversas nesse sentido, então é bem importante fazer essa avaliação, porque essa avaliação depende do grau de presença da empresa no país. Porque, veja só, eu crio um software e disponibilizo ele na internet, automaticamente ele já está disponível no mundo todo. Só que não necessariamente você vai estar com um grau de presença grande no mundo todo. É diferente de ter um Facebook nos Estados Unidos e disponibilizar o site e ter a empresa do Facebook no Brasil. Existem diversos ônus, existem diversas obrigações, e essa avaliação é importante para você saber quais passos tomar, quais medidas são necessárias para proteger o seu software, a sua criação. Em seguida, nós fazemos a pesquisa de viabilidade. Então, se existe já uma marca parecida do meu software, se existe algum tipo de patente que protege esse software. Então, é importante fazer essa avaliação no banco de dados internacional e do país também que é desejado. Registro do software no exterior. Então, o caso mais comum que a gente vê muito indo para os Estados Unidos. Então, é importante fazer o registro no Copyright Office e também fazer o registro da marca no exterior. Todos esses passos são bem importantes para que a gente consiga garantir uma solidez para você poder pleitear os direitos sobre o software, para você conseguir construir um negócio que seja sustentável do ponto de vista legal, do ponto de vista das normas, certo? Bom, pessoal, por enquanto eu encerro aqui a apresentação. Eu vou passar a palavra agora para o Robert.
Robert, pode seguir. Você está mutado, Robert. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês e poder compartilhar um pouco do nosso aprendizado aí, trilhando os caminhos da internacionalização. Então, o primeiro aprendizado é que internacionalização, acima de tudo, é um fator de competitividade. Você busca ser mais competitivo justamente usando as melhores práticas internacionais. E isso te habilita a defender território, ganhar contrato local e atacar outros mercados. Então, a gente parte dessa primeira premissa, que você, quando busca internacionalizar, você automaticamente está elevando o sarrafo, ou buscando fazer isso, da sua competitividade. Rapidamente, meu background pessoal, americano, parcialmente criado no Brasil, França e Vale. Estou no setor de tecnologia desde 86, internacionalizando desde 91 e tocando a aceleradora internacional da UBR desde 2001. Internacionalização e aceleração são os nossos focos. Eu atuo como CESPRiano, tanto no Rio de Janeiro quanto na Federação, com o chapéu internacional, buscando justamente ajudar as nossas empresas associadas a vislumbrarem mais competitividade e novos mercados. Esse trabalho, em algum tempo, em algum momento, lá nos Estados Unidos, ganhou visibilidade e a gente foi agraciado aí com uma premiação interessante de ter uma boa influência no mercado local. Rapidamente, para vocês entenderem nosso código genético, enquanto empresa, a UBR é focada totalmente em internacionalização, é o nosso, onde nós nascemos já há 30 anos, acelerando desde 2012, 2013, trabalhando com inovação corporativa também, ajudando as empresas a usarem o Open Innovation para acelerar. E nós somos muito focados na execução. Então, a gente diz até que tudo que a gente aprendeu e que a gente compartilha depois é mais street smart que book smart, né? Então, dentro dessa conjugação de preparar as pessoas e preparar as organizações, a gente tem uma Academy, que tem uma série de produtos, tem as séries que são imersões virtuais, diretamente com o pessoal do Vale, os bootcamps ajudam a você calibrar a execução dentro de uma ótica específica. Temos certificações e tem as imersões no Vale, que começam agora a partir de 2022. Nossas localizações: estamos no Rio de Janeiro, Curitiba, São Francisco, San Antonio, Texas, Santiago, Chile, Kiev, Itália. E a realidade da gente qual é? É que o mundo já há algum tempo ficou plano e agora ficou mais achatado ainda com o nosso amigo Coronami. Eu chamo Corona de Coronami, porque quando o Corona bateu, tinha um tsunami silencioso, invisível, andando por baixo, que ninguém estava percebendo, chamado transformação digital. Então, esse Coronami ajudou a achatar mais ainda o mundo, e agora, se a gente não ficar esperto, achata o nosso quintal. Então, esse é o primeiro contexto que eu preciso passar para vocês, que todas as empresas em todos os mercados agora conseguem competir em pé de igualdade, né? Então, o que vai valer é como é que eu internalizo as melhores práticas internacionais para jogar a Champions League, seja a partir daqui no Brasil ou em qualquer outra geografia. E aí nós temos aí uma visão prática que a gente aprendeu ao longo das nossas jornadas, né? É que existem 7 passos aonde eu consigo alcançar maior competitividade através da internacionalização. E são 7 passos inevitáveis que cada empresa, cada líder, cada equipe precisa tomar. Os 7 passos passam por, primeiro, uma conscientização, que é o que vocês estão fazendo aqui agora, né? E depois uma preparação, que é você ter um mínimo de calibragem daquilo que você vai colocar como jornada de piloto, de jornada de experimentação, que é o terceiro momento, que é o reconhecimento de terreno, onde você vai botar lá a sua cara no vento, o seu pezinho dentro d'água e sentir a temperatura. Para depois você, com esse conhecimento, essa vivência, ter elementos para poder fazer as comparações, os benchmarks, que vão te ajudar a calibrar a sua proposta de valor, seu go-to-market, né? E aí você consegue passar para uma segunda fase, que é a validação, para finalmente estar executando e, por final, fincando a bandeira no mercado que você está buscando atacar. Quando a gente olha para os 7 passos que são inevitáveis, eles são 7 que passam, e eu vou examinar cada um deles com vocês, mas eu tenho que ter executivo comprometido,
eu tenho que ter um mapa, né, um roteiro mínimo para ser seguido, né? Não vou às cegas totalmente. Né? Eu tenho que analisar muito como é que o meu produto, a experiência que eu ofereço, a proposta de valor que eu encapsulo, tem mérito e encaixe naquele mercado que eu vou atacar. Já dizia o velho Zhang Tzu, general da guerra chinês, que se eu não conhecer o inimigo, é muito provavelmente eu tenho uma chance de perder a batalha. Agora, se eu não conhecer a mim mesmo, pode ter certeza que eu vou perder a guerra. Então, é você ter esses gaps de maturidade, os gaps de competitividade. É você olhar para dentro e olhar o seu contexto em torno e como é que eu estou aqui comparativamente versus esse objetivo que eu quero atingir. E isso envolve também o nosso preparo executivo, individual, tanto de pessoa como do time que está dentro de campo para jogar. Né? E, olha, se eu não casar comprometimento financeiro com aquilo que eu proponho, né, eu provavelmente vou ficar pelo caminho. E, obviamente, essa visão empreendedora, essa maneira de atuar de forma ágil é preponderante para o sucesso de qualquer jornada nesse novo mundo plano que a gente vive. Então, para se ter primeiro sucesso, é o comprometimento executivo. Tem que haver o top-down. E não é só no gogó, tem que ser na atitude. Né? E isso é normalmente definido e percebido quando você está discutindo um contexto de planejamento, né? Onde você está justamente olhando que faz parte da estratégia esse caminho. E aí, se faz parte da estratégia desse caminho, o executivo tem que montar o roteiro para seguir. Né? Então, é fundamental que haja esse comprometimento executivo primeiro, acima de tudo. Quando você olha segundo passo, né, vamos lá, eu tenho que ter um conhecimento mínimo daquilo que eu me proponho como proposta de valor para entregar para o mercado. Né? Então, o que eu estou entregando? Né? Qual é essa proposta mínima, né, que eu tenho? Tem que ter um encaixe, tem que ter uma relevância específica. Né? E isso eu vou fazer justamente entendendo o que nós chamamos, né, muito do founder market fit. Né? Eu tenho conhecimento específico na área da logística e por isso eu consigo me habilitar a estar desenhando uma estratégia, montando um roteiro, estabelecendo estratégias de canais, conversando com parceiros. Mas tem um passo 3, então, depois desse, que é entender como é que o meu produto, a minha solução, né, que tem uma série de cargas de atributos culturais, da maneira que aqui o cliente experimenta, da maneira que aqui que a empresa adota. É a mesma maneira que aquele outro mercado, que aquela outra geografia adota? Provavelmente não inteiramente ou não de todo. Então, eu tenho que entender como é que estão esses gaps, esses componentes culturais que estão dentro da experiência do usuário. Isso que é o product fit. Mas, na sequência, também tem o market fit. Né? E o market fit ele é a expressão daquela proposta de valor que eu já encaixei mais ou menos os atributos daquela região, daquela geografia, na minha mensagem, de como é que me posiciono, para quem que eu falo. Então, todo o conjunto, o contexto da comunicação, para você poder posicionar essa proposta de valor, tem que estar considerando o DNA cultural daquele mercado, como é que o mercado consome. Faço aqui um parênteses, né? Muitas empresas, clientes nossas, batem na nossa porta e uma das primeiras perguntas que a gente faz: qual é a sua categoria lá na matriz do Gartner? Ah, como assim? É muito importante você se enxergar naquela matriz, porque é aquela matriz que o mercado usa para comprar. E se você não está naquela matriz, né, o mercado não te enxerga. E quando nós estamos falando de enxergar, então, aqui no Brasil, né, aí um reconhecimento que nós, empresários do setor de tecnologia, nós fizemos todo um processo de desenvolvimento que eu chamo de peito na raça, né? Inorgânico, e calibrando ali no dia a dia, na relação direta com o cliente. E essa relação direta com o cliente criou uma maneira de atuar muito focada em cima de serviço. Né? E serviço não escala, serviço não padroniza, até padroniza parte dele. E eu sei que todo mundo fala do SaaS, mas o SaaS é a evolução nova, né? Estou falando lá para trás. Então, o que acontece? Eu, quando não tenho essa possibilidade, né, eu cresci no mercado sempre baseado
em um contexto de serviço. E, com isso, eu não consigo olhar como fazer produto. Eu preciso dar um passo atrás para que eu não fique preso naquilo que é a minha relação local aqui no meu mercado imediato, onde eu tenho uma relação muito forte em cima de serviço, porque eu construí essa relação com os clientes. Lá fora, é muito mais voltado para a questão de produto. O que é vantajoso para o brasileiro hoje é que agora tem o modelo SaaS. E o brasileiro está nadando de braçada lá fora com o modelo SaaS, porque ele entende muito dessa relação de serviço. Ele entende como é que ele está constantemente evoluindo nesse processo. Mas é fundamental, então, você considerar o product fit do ponto de vista da calibragem, da experiência e os atributos que têm pertinência para aquele mercado e como é que você comunica, como é que você posiciona nesse mercado. E tudo isso que eu estou falando é muito importante até antes de você tomar o passo do que o Vitor nos trouxe agora, que é extremamente importante também. Mas você quer primeiro definir que tem mérito de mercado para poder fazer esse investimento. E aí agora entra a questão dos gaps, né? Eu me conheço a mim mesmo, né? Então, onde é que está ali a minha questão de, por exemplo, meu painel de maturidade, né? Como é que está a minha visão de mercado? Como é que está a minha visão de negócio? Como é que está a minha equipe preparada para executar? Aqui é uma amostra de um painel que nós usamos, né? E vocês vão livres para depois visitar o site da OBR, procurar lá indicadores e poderão responder esses indicadores, são 10 perguntas, e isso receber essa fotografia. Né? Se você está em ascensão, se você está amadurecendo ou ainda verde. E tem o seguinte, eu consigo, e depois eu vou deixar a apresentação voltada com a Laís, mas eu consigo depois olhar para a minha competitividade internacional e ver quais são meus gaps. Eu tenho gap em planejamento estratégico. Aqui é uma coisa fundamental. O brasileiro, no passado, e aqui eu estou compartilhando com vocês o que aconteceu na realidade conosco ao longo dessa jornada toda. A maioria dos nossos clientes brasileiros não internacionaliza por design, não planeja. Ele vai por oportunidade. Ele espera uma oportunidade aparecer e segue. Eu quero dizer para vocês que isso é válido, claro que é, mas não é igual a planejamento. Não é igual você definir uma estratégia. É uma oportunidade e ela sim pode te abrir visões de táticas que possivelmente podem te oferecer uma visão de estratégia. Mas estratégia é proatividade, é pensamento sistêmico e aplicação de execução. Mas então, essa análise de competitividade vai te ajudar a perceber onde que eu tenho que investir em marketing, por exemplo, eu estou mais ou menos, estou aqui, não fiz nada em relação a parcerias e aliança estratégica. Galera, hoje, nesse novo mundo coronômico, ninguém faz mais nada sozinho. É colaborativo o mundo. Então, é muito importante a gente ter essa análise de competitividade para que a gente possa ter aí uma referência mais assertiva do que eu vou colocar em campo para executar. Então, existe a questão da maturidade enquanto proposta de valor, existe a competitividade enquanto questão de execução, mas quem executa são os executivos. E aí? Os executivos estão prontos? A gente usa muito o Vale é o nosso berço, e o Vale, no final, ele acaba oferecendo para todos nós o sarrafo mais alto da competitividade. E até confesso que depois, aqui no final, eu conto só um pequeno detalhe que está na área do Vitor, inclusive, com relação ao estado da Califórnia, que faz com que o Vale do Silício realmente seja o pico mais competitivo desse planeta. Tá? Mas, então, aqui, o Prontidão para o Vale, a gente usou muito aquilo que a gente aprendeu ao longo de 30 anos, observando o que estava acontecendo ali de frente durante a execução. Então, a gente separou preparo pessoal, preparo empresarial e a alavancagem que você já construiu a partir aqui da sua base doméstica. Quando você olha aqui para os preparos executivos, você também tem uma visão de gaps e você vai ter, então, olha, quanto que o conhecimento cultural daquele mercado que o CEO tem. Porque quando você for para outro mercado, você precisa ter uma representatividade da sua empresa executiva em campo. Você não pode mandar o time reserva. Tem que ser algum titular e goleador. Mas aqui, então, você tem, na questão pessoal, o quanto que o líder que vai para aquele mercado, vai atacá-lo, tem já de inserção, preparação, aculturamento daquele mercado, o quanto que a proposta de valor, a jornada empresarial já realizada, se empresta para isso que se pretende, E aqui a questão da alavancagem do ponto de vista de quanto que você, inclusive,
está pronto para jogar esse novo modelo de Champions League, que é marcação alta com investimento externo para crescimento rápido. Eu chamo de anabolizante. Mas, então, se você não tem essa visão que eu acabei de compartilhar do nosso amigo Santos, né? Se você não se conhece, você pode ter certeza que você perdeu a guerra sem sair da cadeira. Bem, e aí, depois, no final, eu preciso associar um comprometimento. E comprometimento não é só equipe. É eu botar aqui o quanto que eu vou separar para investir nesse processo, nesse investimento de conquistar maior competitividade e estar habilitado para jogar a Champions League e conquistar novas geografias. Então, se eu não boto dotação orçamentária, eu estou lá só no oportunismo, não vai rodar. Todos que nós vimos fazerem o caminho só da espontaneidade, esperando alguma coisa acontecer, algum elevador dos fundos levá-lo para outro mercado, ele acabou não tendo longevidade no processo. Deu certo naquele projeto, conseguiu mais um, mais dois, mas ele não conquistou o mercado. Ele só fez 1 ou 2, 3 projetos. Dotação orçamentária autorizada, fundamental. E, no final, o último passo inevitável para a construção desse plano tem que ser igual a startup. É lean, é fazer mais com menos, é você entender que é um processo de construção. Então, você vai fazer exatamente como é que hoje o mundo e a mentalidade empreendedora estão atuando, né? Então, é fundamental você estarem conectado com esses ecossistemas de inovação, porque é ali que as coisas estão acontecendo, é ali que estão surgindo os movimentos que, inclusive, te ajudam, te possibilitam a fazer o leapfrog. Tem muita startup usando outras startups para poder ganhar velocidade. Estão uns ajudando os outros. Então, é fundamental essa conexão com os ecossistemas de inovação e trabalhar em cima daquilo que... Não é que a gente não planeja mais porque tem Canvas. Ao contrário, a gente planeja assim. A gente planeja de maneira diferente. Eu uso um novo ferramental. Eu uso o Canva, que me dá uma única visualização de tela, e eu olhar para o todo, visão de floresta, e poder rapidamente definir onde é que eu vou botar mais foco naquele primeiro momento. Porque a velocidade da mudança é cada vez maior. Eu brinco, né, já falei isso aqui algumas vezes, que antes da internet a gente tinha certeza de 2 coisas no futuro das nossas vidas. Eu vou morrer um dia e eu vou pagar imposto para sempre, de alguma forma. Agora, meu amigo, depois da internet, são 4. Você vai pagar imposto sempre, vai morrer um dia, não faz mais nada sozinho, o mundo é colaborativo e a velocidade da mudança é num piscar de olhos. Bem, então, não adianta a gente apenas investir em estratégias competitivas e a gente determinar quem é a melhor. O negócio é você buscar onde é que está a proposta de valor que você encapsula, que tem algo diferencial, que vai trazer realmente algo muito importante para os seus clientes. Só fazer melhor hoje em dia não é barreira de entrada. Então, eu deixo esse pensamento com vocês, porque a gente quer ser único. E o brasileiro tem muita competência. Eu dou palestra vendendo o Brasil institucionalmente há mais de 20 anos, mundo afora. E eu, inclusive, faço isso contando a história de uma pizza. Eu convido a vocês depois a olharem lá no YouTube uma palestra chamada True Brazilian DNA, onde eu demonstro que a nossa competência em termos de tecnologia, em termos de inovação, é tão boa quanto no campo do futebol. Talvez até melhor, porque o futebol está andando de lado, né? Mas, então, vamos pegar essa capacidade e transformar numa visão única. E aí, para deixar com vocês e deixar agora aberto para perguntas, se a gente tem esse tempo, eu, há muito tempo, eu tenho um blog chamado brasilexportati.com. Ele não está tão atualizado, mas ele tem muita informação relevante para quem está começando a jornada, então eu deixo aí para vocês poderem utilizar como uma baliza, como uma referência. E eu tenho um livro publicado, e eu vou deixar com a Laís. Laís, quem quiser, manda um e-mail para você, que eu mando a versão PDF, cortesia da casa, para todos que quiserem exportar. Esse livro, na realidade, eu chamo de um guia, né? Porque o brasileiro, como não planeja, né? Então ele não busca informação, não busca inteligência de mercado para poder montar uma linha de conduta, uma linha de ataque. E eu fiquei, como americano, a gente fica muito mexido com isso, aí resolvi escrever um guia, um livro, que pega mais de 50 países, e olha, os primeiros passos em cada um desses países
É 1, 2, 3, 4, 5. E ali você vai conseguir consolidar um mínimo de informação, um mínimo de inteligência, para você poder ter mais assertividade naquilo que você planeja. A imersão no Vale do Silício, para vocês entenderem, ela nasceu de um outro desafio que nós todos, com o DNA cultural brasileiro, temos quando operamos em ecossistemas mais competitivos. Tá? É que aqui no Brasil, a gente está acostumado, exemplo, quando a gente acorda de manhã, a primeira coisa que a gente pensa ao acordar para melhorar nosso negócio. Pô, vou pegar meu compadre, vou ligar para ele, olha, aquele contrato tem que rodar. Então, a gente investe muito tempo aqui no Brasil, nosso mindset, no relacionamento. Ah, meu amigo, lá nos Estados Unidos, no Vale, ou na própria Europa, no Sudeste Asiático, né, é o contrário. Né? Você tem que ter mérito. Né? Então, eu não invisto de manhã em ficar ligando para os compadres, eu de manhã acordo seco para bater no meu concorrente, seco para fazer melhor do que ele, fazer alguma coisa que ele não consegue fazer. E isso é um mindset de inovação e não de relacionamento. A imersão surgiu porque a gente não conseguia, através dessas narrativas, sensibilizar os nossos interlocutores o suficiente para eles darem um cavalo de pau na pista no modelo mental empresarial de como é que eu vou tocar o meu negócio lá fora. E a imersão surgiu isso. Olha, já que eu não consigo na fala, eu vou fazer no Street Smart. Vamos criar uma agenda executiva, 5 dias, alta octanagem, lá no Vale, que é o pico do planeta, para você saber como é que se joga uma Champions League. Confesso a vocês que no início era de segunda a sexta, né? Na quarta-feira tinha neguinho pedindo arrego. Para aí, porque não aguento mais. Porque era realmente uma coisa, uma atrás da outra. Olha, esse é o nível de octanagem, de competitividade que a gente conta lá fora. Então, não adianta ligar para amigo. O amigo lá fora só serve para depois que você fez negócio. É claro que a gente gosta de fazer negócio com os amigos, mas o método de negócio entra em campo primeiro, depois do amigo. Bem, é isso que eu tinha para falar, para compartilhar. Eu sou a Cespriano, juntos somos mais. Então, a Laís e todo o pessoal de Pernambuco tem todos os meus contatos para a gente continuar conectado, caso a gente possa contribuir com a jornada de cada um de vocês. Deixo uma leitura recomendada aqui para vocês, que é a que consolida o mosaico que a gente usa hoje para executar em campo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Boa, obrigado aí, Robert. Eu já tenho uma dúvida. Você falou ali do Vale do Silício, da competitividade. Você tinha alguma coisa aí para dizer? Não, o Vale do Silício, sem dúvida nenhuma, né, ele tem aí uma questão muito singular, que é o estado da Califórnia. Pouca gente sabe disso, né? O estado da Califórnia é o único estado da União dos Estados Unidos que não observa um contrato de não concorrência. É proibido. É proibido o empregador impedir que eu consiga trabalhar para sustentar a minha família do outro lado da rua. Eu não posso levar documentos, eu não posso levar pendrive, mas eu posso levar a minha massa encefálica e fazer qualquer coisa parecida com o que tinha lá atrás. Então, o estado da Califórnia não permite um não compete. E isso, obviamente, isso já dos anos 50. Olha a bola de neve que isso criou em termos da competitividade. Então, era isso que eu queria pontuar. Obrigado por lembrar, Vitor. Ah, legal. É que no Brasil a gente tem também algumas decisões, algumas investigações recentes também, que essa cláusula aí de não alienação, você sair de uma empresa para poder não poder exercer a mesma atividade em outra, também tem sido considerada anticompetitiva. Então, acho que existe um movimento nesse sentido mesmo para ampliar a competitividade. E esse foi um. Existem outros fatores do Vale que não adianta repetir, porque tinha que estar lá naquele momento, naquela hora. Por exemplo, a Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma das grandes turbinas do Vale do Silício. Né? Agora, se há uma questão de estrutura, de framework, que pode ser replicada, é essa. Legal. Eu tenho só mais uma outra pergunta, Robert. Quando, vamos supor, eu tenho uma empresa no Brasil, quais os principais aspectos que eu tenho que avaliar caso eu queira exportar para algum outro país, queira colocar minha empresa em outro país? Ali é cadeia logística, impostos, quais são os principais pontos que você olha? Olha, eu sempre recomendo o seguinte, vamos lá. É uma boa pergunta, porque isso também casa com a questão de mercado, tá, Vitor?
A gente sabe que o brasileiro ele tem essa característica mesmo de oportunista, deixa eu ver primeiro para depois planejar, ver se realmente vai dar certo. Então, o que a gente recomenda? Olha, você nos Estados Unidos, por exemplo, para conseguir conquistar um cliente, tem que ter referências. Ele vai pedir, né? E ele pede 3 referências. E ele está pedindo 3 referências, não só porque ele quer saber se você tem capacidade de entrega, mas ele quer saber primeiro, e acima de tudo, se o problema que você está resolvendo nessas 3 referências é um problema igual ao que ele tem. Porque, se for, ele vai chamar você para fazer um POC. Então, o grande desafio da empresa brasileira, ou qualquer estrangeira indo para o mercado americano, é rapidamente ser percebido como uma empresa local, né? E se ele tem essa necessidade de criar usos de casos de sucesso, o meio que ovo na galinha. Então, o que nós fizemos nas nossas estratégias? A gente convidava nossos clientes, convida ainda, a pensar no primeiro passo da quarteirização. Ou seja, você não vai ser o prime de um contrato, de um atendimento de um cliente. Você vai pegar um pedaço dele. Mas o que vai acontecer? Quando você for prospectar proativamente em outros mercados e o cara pedir, me dá 3 referências, você vai usar essas experiências quarteirizadas como referência. Isso te ajuda a construir. Então, é muito importante que, nesse primeiro momento, a gente pense em parcerias, a gente pense em estratégias, no primeiro momento, de parceiro. Eu não recomendo nenhuma empresa, qualquer que seja, e para qualquer geografia que vá, que ela não procure primeiro como é que eu faço alguma coisa via parceria. Porque, inclusive, a questão jurídica, a questão tributária, eu não vou precisar interessá-lo no primeiro momento, porque eu vou deixar isso no parceiro. Depois que eu criei massa crítica mínima, que justifica eu fazer o investimento direto, aí sim, eu tenho que atender todas as questões que você nos trouxe e ainda tem que ver as questões tributárias também. Então, por exemplo, se eu vou competir dentro dos Estados Unidos com a concorrência local, caramba, eu quero usar o mesmo anabolizante que ele usa. Eu quero investimento para crescimento rápido. Então, eu vou me estabelecer em Delaware. Eu vou montar uma C Corp Delaware, acabou. Porque esse é o instrumento jurídico que os investidores querem para investir. Mas eu só vou fazer isso depois que eu conseguir definir mérito. Mérito busca parceria. Parceria, eu estabeleço o caso de sucesso, estabeleço as minhas referências e, a partir delas, eu consigo catapultar para ganhar mais mercado. Muito legal a sua resposta, Robert. Obrigado. Pessoal, quem tiver mais perguntas... Eu tenho uma pergunta para você, Vitor. Diga. Eu aprendi... Estão me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Tem pergunta aí? Eu não estou conseguindo falar. Estão me ouvindo agora? Agora. Robert, Vitor, muitíssimo... Deixa eu vir para cá para vocês me verem. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Vitor fez um monte de pergunta massa aí, inclusive uma delas era minha. E aí eu vou abrir para 2 perguntinhas só, tá? Por conta do tempo. E aí a gente vê aqui, dá continuidade ao processo de networking. Pessoal, alguém tem pergunta para fazer a Robert e a Vitor? A gente vai ter 2 oportunidades só. Só um minutinho. Boa tarde. Boa tarde, Robert. Boa tarde. Meu nome é Alfredo, eu sou do Hub Plural. Primeiramente, parabéns aí pela explanação, pela palestra de vocês dois. Robert, eu tenho uma dúvida especificamente sobre a situação atual do estado da Califórnia. Você mencionou recentemente agora na sua fala, né, que o estado da Califórnia mas, ultimamente, a gente tem assistido a uma verdadeira demandada, tanto dos empreendedores, tecnologia, do estado da Califórnia, para ir empreender em outros estados, como cidades, lá do estado do mundo. Eu queria saber, em alguma visão, como é que enxerga o futuro de software, startup, como é que essa inovação. Eu não estou ouvindo a pergunta, viu? Não está ouvindo? Não, estava muito bem no início, aí depois deu um eco e agora está difícil de entender. Deixa eu ir mais para frente. Consegue me ouvir melhor? Eu consegui acompanhar até a Califórnia. Pronto, bacana. E aí era para saber como é que tu enxerga esse processo de migração
de debandada mesmo, né, que a gente vem assistindo dos empreendedores e das empresas de tecnologia do estado da Califórnia e Vale do Silício para outros estados, como o Texas, Austin e por aí vai. E como é que tu vê o futuro da indústria de software mesmo, né, do ecossistema de inovação e das startups nesse processo de migração, né, de descentralização do Vale para outros estados americanos? Tá, boa pergunta, porque, sim, existe, né, atualmente um movimento de imigração em função da Califórnia ter aí no cômputo geral um custo maior de aquisição. Né? Entenda que a Califórnia nem sempre é o melhor endereço de mercado, ele é de inovação. Nós mesmos, como operadora, aceleradora, estamos com 2 pontos, nós estamos na Califórnia e no Texas. Né? E tem outros ecossistemas. Um ecossistema de tecnologia muito antigo, muito super conhecido, é o Route 128, ali em Boston. O que está acontecendo com a Califórnia é um movimento que, eventualmente, vai retornar, porque a Califórnia está se mexendo, ela não vai ficar parada e existe uma grande pressão dentro da área legislativa para criar um framework que ajude a mitigar esse êxodo que está acontecendo. Mas deixa eu dizer para vocês que é o seguinte, existe um êxodo e existe uma imigração ao mesmo tempo. Então, tem gente saindo e gente entrando. Tá? E, olha, o que eu preciso compartilhar com vocês é que o Vale do Silício ele tem um pequeno diferencial versus a todos os outros ecossistemas de inovação que surgiram, tá? E que tem todo o seu mérito e tem toda a sua encaixe no mercado. Mas eles são apenas um hub de inovação. Eles não são um mindset. E o Vale do Silício hoje é um mindset de referência de execução que vem lá. Aí, eu vou entrar aqui numa questão cultural histórica. Quando a gente pensa que São Francisco, em 1848, tinha 250 habitantes. Em 1849, um ano depois, tinha 25 mil. The 49ers, os caras que atravessaram toda aquela planície cheia de índios, Sioux, Cheyenne e Búfalo, subiram as montanhas rochosas, cheias de neve e flebite, desceram no deserto do Mojave para ver se tinha ouro. Então, o mindset desse pessoal, desses 25 mil que populou, formou o tecido social da Califórnia, era um mindset de desprendimento, vou buscar o desconhecido, eu vou com o peito na raça, não tenho medo de nada, eu vou sem saber o que está do outro lado. E isso é mindset, que está embutido no DNA cultural do Vale do Silício. E isso vai ter Israel, vai ter Boston, Texas, Brasil. Brasil é um centro de inovação também, gente. O Brasil não fica atrás. O problema do Brasil, os desafios do Brasil são outros, estruturantes. Não é de competência de tecnologia, não é visão de mercado, não é de criatividade, não é capacidade de inovação. Então, o que está acontecendo com a Califórnia é temporário, tá? Mas ele continua como sendo a maior referência de inovação e ele é, na realidade, hoje, o mindset da competitividade. Mais alguém com alguma pergunta? Minha gente, com essa pergunta, a gente encerra brilhantemente aqui a participação de Robert e Vitor. Muito obrigada pelo conteúdo que vocês trouxeram. Robert, é sempre um prazer ter você por perto. Vitor, muito obrigada. O pessoal do Urbano Vitalino está sempre por perto da gente também. Muitíssimo obrigada. E aí, vamos em frente. Obrigada. Pessoal, agora é o momento da gente poder conversar um pouquinho mais e, quem sabe, ampliar o nosso networking. Obrigada.